A vida não é um jogo de damas, onde os movimentos são simples e o objetivo é apenas capturar as peças do adversário. É um jogo de xadrez. Um jogo de posição, de sacrifício, de estratégia a longo prazo, onde às vezes a jogada mais poderosa é entregar uma peça de valor para controlar o tabuleiro inteiro 10 movimentos à frente. A maioria das pessoas joga damas. Elas reagem. Elas buscam a gratificação imediata. Elas protegem suas peças com medo, sem nunca entender o conceito de um sacrifício estratégico. Mas os mestres, os grandes jogadores da história, eles veem um tabuleiro diferente. E talvez nenhum mestre tenha entendido a filosofia do poder absoluto de forma tão completa e implacável quanto John Davison Rockefeller. Este vídeo não é uma aula de história. É um estudo de caso sobre uma das estratégias mais brutais e eficazes já concebidas, uma filosofia que permitiu a um homem controlar 90% do petróleo mundial e se tornar o homem mais rico da história moderna. Vou te ensinar como o Rockefeller jogaria o xadrez da sua vida e vou te mostrar como aplicar a filosofia dele para construir o seu próprio poder. Fique até o final, porque a lição de hoje vai mudar a forma como você enxerga cada negociação, cada projeto e cada conflito na sua vida. Parte 1. A estratégia da rosa americana. Existe uma história, talvez uma lenda, que encapsula perfeitamente a mente de Rockefeller. Conta-se que um dos seus passatempos era cultivar rosas, e ele era obcecado por uma variedade específica, a American Beauty. Ele queria produzir a rosa mais perfeita do mundo. Para conseguir isso, ele instruía os seus jardineiros a seguir um protocolo rigoroso. Assim que a roseira principal começava a dar brotos, eles tinham que inspecionar cada um, e todos os brotos secundários, os mais fracos, deveriam ser cortados sem piedade, para que toda a seiva, toda a força da planta, fosse direcionada para um único e magnífico botão. O resultado era uma rosa de uma beleza e tamanho incomparáveis. Mas o custo era o sacrifício de dezenas de outros brotos promissores. Esta história é a metáfora perfeita para a estratégia de negócios da sua empresa, a Standard Oil. No final do século XIX, o mercado de refino de petróleo era caótico, com centenas de pequenas empresas competindo ferozmente em mercados locais. Rockefeller via isso não como um mercado saudável, mas como uma ineficiência a ser erradicada. Ele queria ser o único botão de rosa. Então, ele aplicava a estratégia da rosa americana. A Standard Oil entrava em um novo território, como Cleveland. Eles se aproximavam dos refinadores locais com uma oferta. Venda sua empresa para nós por um preço justo em troca de ações da Standard Oil e venha trabalhar conosco. Alguns aceitavam. Para os que recusavam, o jogo mudava. Rockefeller, com suas vastas reservas de capital, começava a inundar aquele mercado com o querosene, o principal derivado do petróleo na época, a preços ridiculamente baixos. Preços tão baixos que ele, Rockefeller, também perdia dinheiro em cada barril vendido. Ele estava disposto a sangrar, porque sabia que seus concorrentes, com bolsos muito menos fundos, sangrariam até a morte muito mais rápido. Era uma guerra de atrito. Os pequenos refinadores, incapazes de competir, viam seus negócios irem à falência em questão de meses. E quando estavam à beira da ruína, com as dívidas se acumulando, Rockefeller voltava. Mas desta vez, a oferta não era mais justa. Ele oferecia comprar os ativos falidos por uma fração do seu valor original, centavos por dólar. Eles não tinham outra escolha, a não ser aceitar. Ele sacrificava os lucros a curto prazo, os brotos secundários, para alcançar a dominação total do mercado a longo prazo. A rosa perfeita. Isso não é só negócio, é uma filosofia de poder.
Parte 2. Os 3 pilares da mente de Rockefeller. Para aplicar esta estratégia, não basta ter dinheiro. É preciso ter um sistema operacional mental específico, um que a maioria das pessoas considera frio, até mesmo inumano. Vamos dissecar os 3 pilares dessa mentalidade. Primeiro pilar: a obsessão pelo fim do jogo. A pessoa comum pensa no próximo passo. O bom jogador de xadrez pensa 3 lances à frente. O grande mestre, como Rockefeller, não joga o jogo lance a lance. Ele primeiro visualiza o estado final do tabuleiro, que ele deseja, o checkmate, a dominação total, e então calcula de trás para frente todos os movimentos e sacrifícios necessários para chegar lá. Ele não se perguntava, como posso ter lucro este mês? Ele se perguntava, que movimentos, mesmo que dolorosos agora, tornarão a minha vitória inevitável daqui a 5 anos. A perda de dinheiro no curto prazo não era um fracasso. Era um movimento de investimento calculado no seu tabuleiro de xadrez. Enquanto seus concorrentes celebravam seus pequenos lucros mensais, Rockefeller estava comprando o futuro. Segundo pilar: a eficiência impiedosa. Rockefeller era um homem religioso, mas nos negócios, a sua religião era a eficiência. Ele acreditava que a competição era um desperdício e que a consolidação sobre um único eficiente operador, ele, era uma forma de progresso, quase um dever divino. A emoção não tinha lugar em suas equações. Pena, compaixão pelo concorrente, o conceito de justiça de mercado, tudo isso era ruído, era sentimentalismo que atrapalhava a lógica da eficiência. Cortar os brotos mais fracos não era um ato de maldade para com os brotos, era um ato de devoção à rosa principal. Destruir um concorrente ineficiente não era um ataque pessoal, era um passo lógico para a criação de um sistema mais robusto e lucrativo. Essa capacidade de desassociar a ação do seu impacto emocional é uma característica fundamental dos grandes estrategistas. Terceiro pilar: o controle da infraestrutura. Rockefeller entendeu uma verdade que poucos entendem até hoje. O poder real não está em ter o melhor produto, está em controlar o sistema pelo qual o produto chega ao cliente. Ele não investiu apenas em refino, ele investiu agressivamente em oleodutos, em vagões de trem, em armazéns. Ele controlava a infraestrutura. Isso lhe deu uma vantagem esmagadora. Ele conseguia transportar seu produto a um custo muito mais baixo, o que lhe permitia vender mais barato e ainda ter lucro onde outros tinham prejuízo. Ele não jogava o jogo dentro do tabuleiro, ele era o dono do tabuleiro. Parte 3. A aplicação. Trazendo Rockefeller para o seu jogo. Você não é um barão de petróleo do século XIX. Então, como essa filosofia se aplica a você, na sua carreira, no seu negócio, nos seus estudos? A essência da estratégia da rosa americana é o sacrifício de um recurso de curto prazo para obter uma vantagem desproporcional a longo prazo. Seu recurso não pode ser dinheiro, pode ser tempo, energia, ego. Vamos traduzir isso. Aplicação número 1. O projeto American Beauty na sua carreira. Imagine que você e um colega estão competindo informalmente por uma posição de liderança futura. Bom, ambos são competentes. O jogo de damas seria tentar fazer seu trabalho um pouquinho melhor que o dele. O xadrez de Rockefeller é diferente. Identifique uma área ou projeto na empresa que é crucial, mas que todos evitam porque é difícil, demorado e ingrato. Um projeto deficitário em termos de tempo e energia. Enquanto seu colega está focado nas tarefas glamurosas e de vitória fácil, você se voluntaria para liderar este projeto difícil. Você vai perder dinheiro, vai sacrificar suas noites, seus fins de semana, vai sangrar. Mas ao final, se você for bem-sucedido, você não terá apenas concluído uma tarefa. Você terá se tornado o único especialista na empresa em uma área crítica. Você construiu um oleoduto. Você se tornou indispensável. Seu colega, com suas vitórias fáceis,
se torna irrelevante em comparação, você sacrificou o conforto de curto prazo pela dominação de longo prazo. Aplicação número 2. O cliente American Beauty para o seu negócio ou freelance. Você é um freelancer, competindo com dezenas de outros por projetos. A jogada de damas é competir por preço, entrando numa espiral de desvalorização. A jogada de Rockefeller é identificar um cliente de altíssimo potencial, um cliente que pode te dar trabalho por anos. Em vez de apresentar um orçamento normal, você faz uma oferta irrecusável. Você se oferece para fazer a primeira parte do projeto, talvez a mais estratégica ou a mais difícil, por um preço simbolicamente baixo, ou até de graça. Você vai perder dinheiro nesse primeiro trabalho, mas você não está vendendo seu tempo. Você está comprando uma oportunidade de demonstrar um valor tão esmagador, de construir uma relação de confiança tão profunda, que a ideia de contratar qualquer outro profissional para as fases seguintes se torna ilógica para o cliente. Você usa uma perda de curto prazo para nocautear toda a concorrência e monopolizar aquele cliente a longo prazo. Aplicação número 3. O conhecimento American Beauty para a sua vida. Você quer aprender uma nova habilidade, programação, um novo idioma, marketing digital. A abordagem comum é aprender as partes fáceis e divertidas, os hacks, os atalhos. A abordagem Rockefeller é identificar os fundamentos, as partes mais chatas, mais difíceis, mais teóricas que 99% das pessoas pulam. E você decide investir 100% da sua energia inicial nesses fundamentos por meses. Será um sacrifício. Não haverá vitórias rápidas. Enquanto outros estão criando pequenos projetos frágeis, você estará construindo uma fundação invisível, mas inabalável. Depois desse período de perda, seu crescimento será exponencial, porque você controlará a infraestrutura do conhecimento. Os outros saberão os truques. Você saberá os primeiros princípios, e isso lhe dará uma vantagem permanente. Parte 4. O fim do jogo. A filosofia de Rockefeller não é confortável. Ela exige uma visão de longo prazo quase sobre-humana. Exige a capacidade de suportar a dor e a incerteza no presente em troca de uma vitória abstrata no futuro. Ela exige que você veja o mundo não como ele é, mas como ele pode ser, se você tiver a disciplina e a crueldade estratégica para moldá-lo. O poder absoluto não é sobre ter a coroa. É sobre desenhar o tabuleiro de tal forma que a coroa, inevitavelmente, venha até você. A história que eu te contei hoje sobre a rosa americana é apenas um fragmento da mente complexa e fascinante de Rockefeller. Entender este homem é entender a própria natureza do capitalismo, da estratégia e do poder. Para aqueles que desejam ir além deste vídeo e mergulhar fundo na mente do maior estrategista de negócios da história, existe uma obra definitiva, a biografia Titã, A Vida de John Rockefeller, escrita por Ron Chernow. É um manual de mais de 800 páginas sobre ambição, sistema e a psicologia do poder. Não é uma leitura fácil, é um estudo. Eu deixei o link de afiliado para a compra do livro na Amazon aqui na descrição. Ao comprar por este link, você estará suportando diretamente o nosso canal, sem nenhum custo adicional para você. Não encare este livro como uma despesa. Encare-o como um investimento na sua educação estratégica. O retorno que ele pode te dar, se você aplicar os princípios, é incalculável. Se esta aula fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque a cada vídeo nós vamos continuar abrindo o livro de regras que eles não querem que você leia. Lembre-se, amadores jogam para o próximo movimento. Estrategistas jogam para o fim do jogo. Comece a pensar no seu.